Olá, estamos aqui hoje para falar, dar para vocês algumas dicas de direito ambiental. Eu sou a professora Simone Carneiro, tá? E essa disciplina que vem se avolumando muito aí no exame de ordem, a gente tem algumas dicas para tratar com vocês, principalmente em relação à questão de competência em matéria ambiental, que é uma matéria certa, né? Uma matéria que, ao longo de todos esses anos aí que a gente trabalha com o exame de ordem, observa que é uma matéria que facilmente cai ou em direito ambiental propriamente, ou em direito constitucional relacionado com o ambiental, não esquecendo que o direito ambiental ela vem exatamente crescendo no sentido de importância em relação ao exame de ordem, porque tem sido presente em outras áreas, como empresarial, tributário, né, e não só propriamente nessas duas questõezinhas que você está contando aí para direito ambiental, não. Tá certo? Então, competência, ou seja, do artigo 21 ao 25 da Constituição Federal e o artigo 30, essencialmente, da Constituição Federal, que trata da questão da repartição de competências em matéria ambiental. Lembrando para vocês que as competências administrativas em matéria ambiental são competências que são vistas como competências comuns, né? Conforme preceitua o artigo 23 da Constituição Federal, ou seja, aquela competência que, na verdade, é atribuída a todas as entidades federativas ao mesmo tempo. O artigo 23 da Constituição Federal determina lá, compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ao mesmo tempo. E aí, a competência em matéria administrativa, em matéria ambiental, ela é comum, conforme também está determinado aí pelo artigo 6º da Política Nacional de Meio Ambiente, ou a Lei 6938 de 81, que estrutura o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, elencando, portanto, órgãos em todas as esferas, né? Nós temos aí o CONAMA, as secretarias superiores, o CONAMA como Conselho Nacional de Meio Ambiente na esfera federal, o IBAMA como órgão executor na esfera federal, né? E ainda as secretarias superiores. E aí, seguindo o artigo 6º da Política Nacional, nós temos os órgãos das secretarias estaduais e os órgãos seccionais, como é o INEA, né, exemplo do Rio de Janeiro, e as secretarias municipais. O que a gente percebe que a administração em relação à questão ambiental, portanto, está presente nas três esferas, federal, estadual e municipal. Portanto, a competência administrativa em matéria ambiental, senhores, ela é comum, né? E ainda a questão relativa à competência legislativa, assunto também que está sempre presente aí no seu exame. Tá? A competência legislativa em matéria ambiental é, portanto, concorrente, tá? E suplementar em relação aos estados. Lembrando que essa competência concorrente é aquela trazida pelo artigo 24 da Constituição Federal, que determina que as competências que compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito Federal. Cuidado com essa pegadinha do artigo 24. Ele não enumera no artigo 24 os municípios como competência concorrente, mas os municípios podem suplementar a norma naquilo que lhe couber. Está lá no artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal. Então, a competência em matéria ambiental, legislativa, ela é uma competência concorrente. O que significa dizer, gente, que todos concorrem, que todos legislam de maneira concorrente em relação aos assuntos ambientais, sem haver, lembrando sempre, né, que o texto constitucional traz aquela perspectiva de que não há hierarquia entre as entidades federativas, o que significa dizer que o município pode, por exemplo, no que lhes couber, de acordo com o inciso 2 do artigo 30 da Constituição Federal, legislar na frente da União ou legislar na frente do Estado, se a isso lhe couber, né?
Lembrando ainda que, em virtude da grande concentração lá de poder e a nossa Constituição ser uma Constituição centrípeta, né, nossa federação ser uma federação centrípeta e concentrar poderes na mão da União, né, essa União controla essa legislação concorrente que é exercida por parte dos estados ou, quando cabe aos municípios, por força do parágrafo 4º do artigo 24 da Constituição Federal, que diz a possibilidade de suspensão da lei criada de maneira concorrente quando a União entender que essa competência pode ser suspensa ou é cabível à União. Mas esse é um assunto que certamente vai estar presente aí na sua prova. Não deixem de estudar do artigo 21 ao 25 da Constituição Federal, bem como o 30 da Constituição, que trata da repartição de competências em matéria constitucional e trazendo aqui o que interessa para o nosso conteúdo em relação ao direito ambiental. Tá certo? Competência é um assunto importante aí para a sua prova. No mais, a gente deseja a vocês muito boa sorte, né? Que vocês façam a prova com paciência, com tranquilidade e que vocês consigam aí alcançar o êxito desejado, né? E venha ser colega da gente com o seu objeto de desejo, que nesse momento passa a ser sua carteirinha vermelha de advogado, né? A gente espera vocês do lado de cá para que possamos ser colegas aí nessa mesma profissão. Boa sorte!